aqui começando esse curso, né, sobre Pentateuco. Esse curso vai ser dividido em 12 aulas, e nessas 12 aulas nós vamos estar falando sobre esses 5 livros da Bíblia. Né? Então, o Pentateuco, ele é formado por os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números, e Deuteronômio. Então, mas prestem bem atenção nesse curso, se esforcem, né? Deixe o seu comentário abaixo sempre, porque o seu comentário ali vai te dar a presença do curso. Né? Então, nós temos que atentar para isso. No final, nós vamos ter uma pequena avaliação e creio que os irmãos vão estar entendendo mais e mais sobre este curso. Vamos lá, o primeiro slide vem falando conosco acerca do Pentateuco, né? Que é composto por 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, penta mais teuco significa a Torá para os judeus. Então, nós olhamos aqui, voltamos um pouquinho, ó. Penta significa 5 e teuco significa rolo. Né? Mas, para os judeus, é o livro da Torá. A Torá quer dizer o quê? Ensinamentos e instrução e caminho. Então, os judeus, eles têm a Torá, amados, como algo de ensinamento e instrução para a sua vida, né? Algo que vai nortear o seu caminho da luz. A autoria foi dada por Moisés, que foi participante dos fatos que ocorreram nos livros do Pentateuco. Segundo Nilo Luso, a teoria documental de Wesley, o Pentateuco seria resultado de 4 principais fontes ou tradição. Então, essa teoria documental, a fonte dela vem de tradições. E nessa teoria diz que tem 4 principais fontes. A primeira dela, Matos, é a javista. Nós vamos olhar, vamos estar observando os slides que vão estar passando sobre essas 4 fontes. E peço que os alunos venham atentar, porque essa pesquisa é uma pesquisa documental, né, com escritos guardados que tem dessas tradições. Né? Então, nessas 4 fontes que nós vamos estar vendo no slide agora, nós vamos estar entendendo e compreendendo. Né? Então, essa tradição javista, que fala que a primeira das 4 fontes, essa tradição justifica o reinado do Davi. Deus é vivo como parceiro da humanidade. Apresenta reelaboração, tradições orais e escritas das tribos e santuário. Então, fala muito sobre Davi, amados, o reinado de Davi. Então, isso foi uma tradição que ocorreu em torno de Davi. Olha, adota uma linguagem especial e simples. Destaca-se por relatar a época do rei Davi e de Salomão. Está no século 5 antes de Cristo. Né? Os séculos são divididos antes de Cristo e depois de Cristo. Então, essas datas nós vamos observar em muitas coisas. Então, na teoria javista, Deus é visto como parceiro da humanidade. É como se eles entornassem em torno de Davi tudo aquilo que aconteceu com Davi e a relação de Davi com Deus, né? E foi no reinado sul. Reino do Sul, sabemos que a tribo de Israel, o reino de Salomão, quando foi dividido em reino norte e reino sul. Então, essa teoria, ela nasceu no reino sul. A outra teoria, que é a segunda dessas quatro fontes dessa teoria documental, é a teoria eloísta. Essa tradição tem um estilo sóbrio e peculiar de encontrado em Gênesis, amados, Êxodo e Número.
ela apresenta uma relação não tão íntima com Deus. Ele se mantém distante do homem. Então, nessa teoria eloísta, Deus está muito distante do homem e eles propõem o temor sempre. Você pode ver no slide que está aparecendo aí, nessa teoria eloísta. Então, eles separam um pouco Deus do homem. Já na javista, como Davi era muito próximo a Deus, eles unem Deus ali, naquela simplicidade, naquela comunhão. A eloísta já não, ela divide, né? E propõe o temor ao Senhor como modelo do agir ético e está muito perto do estilo profético. Aí nós olhamos, né, que o homem ele teria que profetizar para que as coisas viessem a acontecer. Então essa tradição surgiu por volta de 850 antes de Cristo. Em Israel, no Reino Norte. Aí já foi outro reino, amado. Então, nós conseguimos aqui entender e fazer uma análise que essa teoria documental, com esses 4 fontes, ele começa a colocar épocas, histórias que aconteceram em determinado reino. Então, a javista, Reino do Sul, e a eloísta, no Reino do Norte. Então, nós precisamos atentar que essa teoria vem dizendo que não foi só Moisés que escreveu o Pentateuco, mas o Pentateuco é uma série de tradições, né? Nós aceitando ou não, essa teoria existe, né? E essas 4 fontes, nós já estudamos 2, a javista e a eloísta. Agora nós vamos para a sacerdotal. Essa tradição é formada pelo livro de Levítico. Foi formada durante o exílio da Babilônia. E, finalmente, após o exílio, fala sobre a organização do santuário pelo sacrifício e festa. Se nós olharmos lá para o livro de Levítico, ele fala sobre muito a organização do sacrifício, a organizações dos rituais que tinham. Então, essa tradição sacerdotal, amados, ela era em torno do sacerdote e tinha uma função religiosa nessa tradição muito forte que se deu pelo deuteronomista, né? Que era contra a tradição deuteronomista, que é o último P dessas 4 fontes, né? Dessa teoria documental. Então nós olhamos ali, ó, que essa teoria sacerdotal vai contra a teoria deuteronomista que nós vamos ver, né? A qual não tinha agradado o clero conservador da época. Os sacerdotes, antes do templo, tentavam organizar suas vidas em torno da Torá. Aí nós olhamos assim, observamos, ó, nessas 4 teorias. A javista, que era baseada no relacionamento de Davi e Salomão, do Reino Sul. A eloísta, que era baseada no estilo sóbrio, e colocava Deus perto, muito perto do homem, mas tinha que ter aquele certo temor. Já a vista estava bem mais perto. A eloísta, o homem tinha que ter aquele temor. Deus estava perto, mas ele tinha que ter o temor. E a organização, toda a organização se deu no Reino do Norte. Nós vamos lá para o outro P, amados. O outro P, que é o sacerdote que nós estudamos agora, né? Que foi em torno do clero sacerdotal, né? Então, esse clero conservador da época tentava organizar toda a vida das pessoas em torno da Torá. O último desses quatro fontes dessa teoria documental é deuteronomista. Essa tradição se limita aos últimos livros do Pentateuco, cujo centro é o Código Legal. Baseado em Levítico 19:2, os sacerdotes cobravam do povo santidade. Muita santidade, pois Deus é santo. Então essa tradição convida o povo a cumprir o mandamento de amar a Deus e amar o próximo, pois assegura a bênção divina. Em Deuteronômio, o amor é a palavra-chave, influência. Essa tradição se deu no tempo do rei Josias, 640, 609 a.C.
pois foram influenciados pelos profetas Oséias, Jeremias e Ezequiel. Então, nessa teoria documental de 4 fontes, né, javista, eloísta, sacerdotal e deuteronomista, nós olhamos, amados, que essa tradição, esses 4 pontos, foi compondo essa teoria documental que quer nos mostrar, nós aceitando ou não, que não foi só Moisés que escreveu, né, o Pentateuco. Então, nós temos que entender e compreender, né, que diversas teorias, essas 4 teorias, é algo, amado, muito discutido. Né? Então, vamos lá para a introdução ao livro de Gênesis. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses livros. Né? Então, o Pentateuco, esses 5 livros, eles foram escritos há mais de 5 séculos. Concluído por volta do ano de 400 a.C., nós estamos vendo aí no slide. Livros que tiveram origem em lugares diferentes. Na caminhada, com a caminhada, né, dos israelitas, ali foi contando a história, a criação do mundo, que é o início. Então, agora nós vamos, amados, fazer uma introdução sobre cada livro. Né? Primeiro, Gênesis. Então, a história da humanidade desde a sua criação até a morte de José. Gênesis começa na história da humanidade, no início da criação, até a morte de José. E nós, durante esse curso, nós vamos estudar sobre cada etapa, cada consequência que teve, atitudes de homens de Deus. E aí nós vamos, amados, estar fazendo um apanhado muito grande, um entendimento muito grande sobre esse livro de Gênesis. De onde viemos e quem nos criou? O dilúvio, onde Deus preservou com vida somente a descendência de Noé. Então, nesse fato que Deus preservou com vida a descendência de Noé, tem vários fatos, vários argumentos, várias questões, né, no livro de Gênesis que vem nos relatando por quê que somente Noé saiu com vida do dilúvio. Noé, a família e alguns animais. Então, nós vamos entender e compreender. Então, os costumes, relatos de Gênesis, traçam paralelo aos documentos do 2º milênio. Por exemplo, todo esse relato de Gênesis, né? E eles fazendo paralelo com documentários, com documentos. Então, se diz que Gênesis foi escrito mais ou menos 1950 a 1550 antes de Cristo. Então, Gênesis relata de onde viemos, quem nos criou, o dilúvio, onde Deus preservou somente a vida de Noé e por que Deus preservou somente a vida de Noé. Muitas vezes nós ficamos nos perguntando, né? Era muita gente, milhares de pessoas. Por que Deus deixou só Noé e a família dele? Então, nós vamos estar estudando sobre isso também. O chamado de Abraão, a descendência de Isaac e Ismael. Então, nós vamos, amados, nesse contexto, um estudo aprimorado sobre o livro de Gênesis, sobre a descendência de Abraão, né? Isaac e Ismael. A descendência de Isaac, que se chamou Jacó e Esaú. Aí a gente olha assim, ó, Abraão teve Isaac, que foi filho de Sara, nós vamos aprender, nos aprofundar mais. Ismael, que foi filho de uma escrava, né? Aquela ama que ficava ali com Sara. Então, nós observamos ali, amados, que ali teve todo o conflito, toda uma conturbação. E só que a descendência mesmo de Abraão foi a descendência que veio de Sara, seu filho Isaac. Que depois Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. E aí, em torno, amados, desse nascimento, em torno do crescimento, teve, amados, várias situações que nós vamos nos aprofundar quando estudarmos esse livro de Gênesis. Então, nós temos que ter claro e entender que o livro
E o livro de Gênesis conta a história da humanidade. O livro de Gênesis conta o chamado de Abraão, a descendência dele. Então, nós vamos estar aprimorando tudo isso, porque muitas vezes você que lê a Bíblia tem uma dificuldade, tem algo, um questionamento. Então, nesse curso você pode estar escrevendo ali, tirando a sua dúvida, que nós vamos estar respondendo. Então, esse curso é uma oportunidade de você crescer em conhecimento. Voltando lá, agora para o segundo slide, nós vamos falar agora sobre Êxodo. Então, a introdução ao livro de Êxodo. Vamos lá no slide, diz assim, ó, o povo de Israel no Egito, provisão de Deus, suas leis e conserto, instrução para a construção do tabernáculo. Então, nós vamos lá no livro de Êxodo, o sofrimento do povo de Israel no Egito, tudo aquilo, amados, que o povo passou no Egito, aprisionado, 400 anos sofrendo ali. Então, nós vamos aprofundar muito mais nos pequenos detalhes também. A provisão de Deus ao seu povo, o qual preparou Moisés para ser o libertador do povo. Ali, quando o povo estava em sofrimento, 400 anos, o povo sabia que Deus ia mandar um libertador. E o interessante é que teve uma época ali que mataram todas as crianças, os meninos, menos, abaixo de 2 anos. E ali o Senhor conservou Moisés para ser cuidado dentro da casa de Faraó, para ser ensinado, porque Moisés tinha sido escolhido para ser o libertador do povo. Então, ali Deus já tinha todo o cuidado, toda a preparação. E aí, quando Deus chama Moisés, vem a demonstração do poder de Deus, mediante a adversidade que o povo enfrentava. Então, vinha ali, amados, todo aquele sofrimento, toda aquela adversidade, toda aquela situação contrária, o Senhor já tinha preparado o resgate. E o Senhor preparou ali Moisés, teve toda uma questão em torno, atrás daquela situação, ao redor, para que Moisés fosse, aleluia, para que Faraó libertasse o povo. Então Deus estava ali naquela questão, Deus estava ali naquele negócio. Então nós temos a cada momento que está o quê? Compreendendo, entendendo. E vem dizendo assim, a provisão de Deus no deserto. Êxodo também fala sobre a provisão de Deus no deserto. Êxodo quer dizer a saída. Êxodo quer dizer, né, a caminhada. Então, nós olhamos assim, observamos que o povo ali, amados, eles conseguiram atravessar o Mar Vermelho, né? Nós olhamos aquela questão que o mar se abriu. Muitas vezes vemos em quadro, em livros, até em paredes, né? Quadros bem significantes que mostram muito esse detalhe, né? Do mar se abrindo. Então, ali Deus mostrou o poder dele, realmente. Era Faraó com seus carros e cavaleiros de um lado, o povo no meio e o mar fechado. Então, Deus disse para Moisés, Moisés, coloca o teu cajado na água, manda esse povo marchar. E quando Moisés colocou o cajado na água, o que aconteceu? O mar se abriu. Então, mas ali foi o puro poder de Deus, mostrando, revelando, direcionando aquele povo. Então, o Êxodo, ele vem, mas falando sobre a saída do povo, a provisão de Deus no deserto. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho, foi para o deserto, e ali Deus proveu o maná, aquilo que caía do céu para eles. Eles não tinham alimento, eles não plantavam, eles não colhiam, mas ali Deus mandava do céu o alimento ali para eles. Então, aquilo foi muito significante. Além de abrir o Mar Vermelho, ainda provia tudo aquilo que eles precisavam. Então, mas vem falando agora sobre as suas leis e conserto para o povo manter o relacionamento com Deus. Nós olhamos assim, ó, depois que eles atravessaram o mar, foram para o deserto, então o Senhor começa a mostrar as suas leis. O conserto para com o povo, para manter um relacionamento com o povo.
Então o Senhor começou a orientar ali o povo e requerer deles um compromisso. E aí as leis foram colocadas. As suas leis, os seus concertos, para o povo manter um relacionamento com Deus. Instrução para a construção do tabernáculo. Então nós podemos observar, nós podemos entender, mas que a Bíblia ela tem uma sequência lógica. E esses livros, esses 5 livros, os Pentateuco, Pentateuco, ele vai contando essa sequência que o povo passou. Então, quando chegou ali, Deus deu todas as leis para eles. Então, o Senhor disse agora vamos construir o tabernáculo. Começou a construção do tabernáculo. E ali, amados, teve regras, teve demarcações, o Senhor falou como ele queria, e o Senhor disse mais, não pode quebrar o concerto. O concerto que Deus tinha com eles não poderia quebrar, mas aí teve outra etapa. O povo fez um bezerro de ouro e começou a adorar esse bezerro. Então, entristeceu ali o coração de Deus, porque Moisés tinha ido receber os 10 mandamentos em cima no Monte Sinai, e quando Moisés desceu, o que aconteceu? Ele estava ali, amado, com esse bezerro de ouro. Então, o Senhor se entristeceu demais com aquilo, e nós vamos ver as peculiaridades desta passagem, né, do livro de Êxodo. Vamos lá para outro livro. Agora nós vamos lá para Levítico. Né?